tempo atrás eu soltei uma enquete lá nos stories do Instagram do canal, onde eu perguntei pra vocês se vocês queriam um vídeo respondendo perguntas dos inscritos e da galera que segue a gente lá. E bom, a votação foi sim. E pensando nisso, eu soltei uma caixinha de perguntas lá no story do canal e também deixei um post aqui na comunidade do YouTube pra galera deixar as perguntas. E hoje vamos estar respondendo essas perguntas. Fala galera, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal. E hoje é o quê? É o nosso quarto ou quinto vídeo respondendo perguntas? Acho que é o quinto, né? Enfim, hoje vamos responder perguntas. Mas claro, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative esse sininho e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, sem mais enrolações, bora começar! Já assistiu todas as séries Kamen Rider após Kuga? Não, todas não, mas vamos colocar assim, da primeira fase da Heisei de Kuga Decade, ficou faltando apenas duas séries, ficou faltando, pelo menos até o momento dessa gravação, ficou faltando o Agito e o Hibiki, dessa primeira fase da Heisei. Agora, da segunda fase, faltam umas séries ainda. Todas eu não vi ainda não. Se tivesse uma equipe só de Reds em Super Sentai, quais você escolheria? Bom, numa equipe de 5 vermelhos, eu acho que eu escolhi o Kairi, o Lupin Red, o Marvelous, obviamente, fácil. Deixa eu ver, eu também... Cara, acho que eu também escolhi o Tatsuya de Time Ranger. O Ryu de Jetman até vai, porque querendo ou não ele é um bom líder. E, cara, o Takeru de Shinken, o Shinken Red. Pra mim, esse sim que ia formar uma equipe muito boa. O que está achando dos novos episódios de Godyuja e Kamen Rider Gabo? Bom, pra mim, o Kamen Rider Gabo ele segue mantendo a média. Tá indo muito bem, tá trazendo uma história muito boa, muito interessante. Minha única ressalva com o Gabo é que, pô, os vilões estão tipo, sendo destruídos muito rápido, então eu não sei muito bem o que esperar. Mas, cara, a série tá muito boa. O Gabo tá mantendo o nível. Agora, quanto a Godyuja, recentemente eu até trouxe um vídeo aqui no canal, trazendo as primeiras impressões. Pra mim, Godyuja tá começando a melhorar, mas ainda, pô, ele tem que se provar, porque, pô, é o Sentai que tá comemorando 50 anos da franquia, então ele não só tem que se provar, mas tem que ser boa, tem que fazer, vamos jogar assim, algo perto, pelo menos, do que Gokai já fez. Então, Gabo pra mim tá indo bem, e Godyuja tem que seguir caminhando pra melhorar ainda. Pra mim, Godyuja ainda tá devendo um pouco. Tokusatsu que não tem vontade de assistir. Bom, assim, já aconteceu de ter série de eu ter aquela certa preguiça de assistir, né? Dar uma dropada, dar uma barricada e depois voltar. Mas, cara, acho que uma série que eu não tenho vontade de assistir são aquelas últimas séries da franquia Metal Hero. Robotech, Kabutaki, elas eu não tenho muita vontade de assistir. Mas não quer dizer que eu não vá assistir um dia, mas pelo menos no momento eu não tenho muita vontade de assistir, não. Qual o seu Kamen Rider favorito? Acho que a Zé não precisa nem responder. Tô brincando, é o Build. O meu Rider favorito é o Build. Só que se eu for abrir um top 5, aí que o negócio fica mais difícil ainda. Mas o meu favorito é o Build. Não tem muita conversa não. Opa, beleza? O que você tá achando de Godyuja? E quais são os seus 3 tokusatsu favoritos dos grandes? Valeu, tamo junto, adoro seu canal, você merece mais esse reconhecimento. Opa, valeu, Shinji. Cara, então... O Godyuja, como eu tinha falado, eu acho que até que tá boa, mas que tem que melhorar ainda. Godyuja, por ser a série que tá comemorando 50 anos da franquia Super Sentai, a gente espera muito dela. A gente espera não só pelas homenagens, mas também por uma história que vai prender, por uma história que vai... Pô, além de prender, que vai nos empolgar bastante. Então eu acho que Godyuja tá melhorando, mas que pode ser bem melhor. E quanto aos meus 3 tokusatsu favoritos, 3 produções de tokusatsu, cara... deixando franquia assim jogada de lado, pegando Tokusatsu como um todo, eu vou colocar o Build, que é o meu Kamen Rider favorito, pegar um de cada, um Kamen Rider, Sentai e Ultraman. Um Ultra que eu gostei muito foi o Ultraman Orb, pra mim é um Tokusatsu muito bom. E de Super Sentai, cara, eu fico um pouco empatado, porque da mesma forma que eu posso colocar Gokaiger como uma série sensacional, teve uma série também que eu gostei bastante, que foi a série dos Jetman e de Time Ranger, que foram séries que eu curti bastante. Então, se eu fosse colocar 3 tokusatsu assim, ficaria nessa... Eu colocaria esses, dos melhores que eu já assisti. E eu dou uma ressalva pra franquia Metal Hero, porque, pô, um Metal Hero que eu curto bastante é o Charivan. Charivan pra mim é muito bom, história excelente, cenas de luta muito boas, então pra mim, Charivan e ainda Jaspion, muito bons. Tá pensando em fazer um vídeo sobre a primeira morte da franquia Super Sentai até a última? Bom, na verdade eu nunca pensei nisso, mas não é má ideia não. Quem sabe um dia? Qual ou quais os seus episódios de estreia favoritos de um Tokusatsu? E também, quais são os seus finais de séries favoritos? Bom,
Os meus episódios de estreia favoritos, pô, eu nunca me atentei muito para episódio de estreia, mas um episódio de estreia favorito que, no caso, o episódio de estreia que eu tenho muito marcado na cabeça é o episódio de estreia do Kamen Rider Zero One, porque quando eu vi pela primeira vez foi meio que um boom, foi meu primeiro contato com um tokusatsu novo, recente, então não sei porquê, mas o episódio de estreia do Zero One, pra mim ele foi e é muito marcante, é algo que nunca saiu da minha cabeça e que eu considero muito bom, pra falar a verdade. Não só o dele, mas também o dos Jetman, o episódio de estreia dos Jetman, pra mim ele é muito sensacional, porque as coisas vão se desenrolando e a gente vê que não é uma coisa proposital, tipo, ninguém ali vira e aprende, se transforma e aprende a lutar. Não, você vê que, pô, acho que o Ryu é o único que sabe lutar ali no primeiro episódio, então acho que os episódios de estreia que eu considero bem marcantes são esses. E também o do Ultraman Z, que eu acho muito engraçado e muito bom. Agora, finais... Cara, um final que me marcou bastante foi o final de Ryu Soldier. Eu acho o final de Ryu Soldier muito lindo, com a cena deles se transformando, cada um falando a sua frase de efeito, depois da morte do Ko e tudo mais. Pra mim, aquele final de Ryu Soldier, ele é lindo. E também acho que o final do Black, que quando eu vi pela primeira vez, foi aquele impacto, foi aquele boom, foi muito marcante. E, pô, pra mim, os finais bem marcantes assim são esses dois, que eu nunca esqueci, pelo menos, né? De Ryu Soldier e do Black. Porque quase ninguém fala de Kamen Rider Wizard. Então eu não acho que não é porque quase ninguém fala, é porque a série não foi aquele boom que todo mundo esperava. Tipo, a série eu não vi ainda, até o momento que eu tô gravando esse vídeo eu não assisti, mas quem assistiu costuma elogiar a série e fala que ela é muito boa. O que complica o Wizard um pouco é que o Wizard ele fica no meio de duas séries que são marcantes. O Force, que é muito elogiado, e o Gain, que é a série... Pô, uma série muito boa, então eu acho que o que complica o Wizard é que ele meio que fica no meio dessas, ele veio depois do Force e antes do Guy, então meio que por esse motivo ele pode acabar ficando muitas vezes de escanteio. Qual o seu Ultraman, Kamen Rider e Cavaleiro Makai favorito? Cara, Cavaleiro Makai eu vou ficar devendo porque eu sou muito cru em Garo, eu não vi nada de Garo até o momento. Mas como eu disse, Kamen Rider favorito é o Build, e o Ultraman favorito é o Orb. O que você está achando de Godzilla até o momento? Pra você, a série está entregando bem considerando que é uma série comemorativa? Se eu for levar em questão só a questão do fato comemorativo, ela tá 50-50. Tem homenagem que ela acerta muito bem, eu posso usar de exemplo a de Gaoranger, que pô, foi muito bem acertada. Mas tem homenagem que ela acaba fazendo muito corrida, muito corriqueira e acaba ficando bem feita. Então, eu acho que no quesito de homenagem tá 50-50. De história, ela tá melhorando, tá? Vamos jogar de... Ela tá meio que 60-40, vamos colocar assim. Você já assistiu Tokusatsu coreano? Se sim, quais? E qual você mais gostou? Pô, Tokusatsu coreano ainda não. No momento, ainda não vi nenhum, não. Se quiser indicar, deixa nos comentários. O que você achou de Kamen Rider Geats? Pô, o Geats, quando eu vi, me surpreendeu bastante. Não só pela questão de como foi trabalhado o desenho Grand Prix, mas pelo plano de fundo da história, sabe? A história começa numa escala e a escala da história da série vai só subindo, então o Geats ele me surpreendeu em todos os sentidos, pelo menos em questão de história e pelas reviravoltas que teve também. Fala, Thiago, tudo bem? Eu queria saber em qual série ou séries você apostaria em investir uma dublagem depois do build, se o projeto da Sato der certo. Pô, cara, uma série que eu não vou dizer uma, vou dizer duas. Duas séries que eu faria uma aposta seria o Kuga, porque o Kuga ele é uma série mais... eu não vou dizer mais dark, mas ela é uma série mais séria, mais pesadinha, as cenas de luta mais brutais, que poderia agradar muita gente, mas também eu apostaria no Zero One. Por quê? Porque o Zero One a gente já tem o filme dublado, e não ter a série dublada também não faria tanto sentido, então a minha aposta seria ou no Kuga ou no Zero One, ficaria entre essas duas. Você acha que Kamen Rider Denyo é uma série superestimada pelos japoneses? Pô, cara, eu sou um pouco suspeito pra falar, por quê? Porque o Denyo, antes de assistir a série, eu ouvi muita gente falando bem dela. Só que, quando eu assisti Denyo, eu dei uma dropada. Como assim eu dei uma dropada? Eu parei, eu acho que umas 2 vezes ali no meio da série, porque pra mim, isso já é opinião minha, o Denyo começa muito bem. Só que quando chega o segundo arco, a série vai dando uma barricada, até começar a engrenar de vez o arco do Yuto. E quando o arco do Yuto engrena, a série engrena toda de novo. Então, o Denyo, ele me deu uma canseirazinha pra assistir, e com relação a ser superestimada, cara... talvez seja um pouco, talvez, mas isso é opinião minha. Mas isso não quer dizer que a série seja ruim, muito pelo contrário. A série, ela tem um final muito explosivo. Quando eu digo explosivo, é explosivo no bom sentido, porque é um plot twist do caramba que eles arrumam naquela reta final. Tem uma enrolaçãozinha ali no meio, mas que é proposital, ela é proposital, porque a série tem que bater os 49 episódios.
O que me deu preguiça, às vezes, foram alguns fillers, mas fora os fillers, cara, o Denho, ele é uma série que ela pode ser um pouco superestimada, mas que ela não é ruim, muito pelo contrário. Ela tá, assim, entre as melhores, com um final extremamente espetacular. Porque é um plot twist que ninguém espera que vai acontecer. Você acha que é uma boa tentar assistir mais de uma série ao mesmo tempo? Tipo um Sentai e um Kamen Rider? Ô, meu amigo, eu faço isso direto, não é brincadeira. E olha que eu faço pior, geralmente eu assisto um Kamen Rider, um Super Sentai e um Ultraman, pra meio que poder dar uma dosada. E fora os Tokusatsu ainda tem outros tipos de conteúdo que eu assisto, como Star Wars, posso estar dizendo pro Star Wars, que eu assisti enquanto tava assistindo Kamen Rider Guy, Time Ranger, eu tava assistindo os de Star Wars no meio, então tipo assim, é uma boa ideia e não é, porque você pode acabar meio que enjoando rápido, mas isso aí já vai de cada um. Eu geralmente faço isso porque eu já tô acostumado. Vem cá, o que você acha de Revice e qual o seu rank da Ereiwa, no caso de Zero One, Agua Charge, pois o Gabo ainda não terminou? Cara, o Revice eu ainda não assisti, então eu vou ficar meio que isento dessa parte da opinião. Agora, do ranking da Ereiwa, de Zero One, Agua Charge, cara, eu acho que ficaria assim, pelo menos na minha opinião. Em quinto, Gotchard. Em quarto, Revice, porque eu vi muita gente elogiando, só que eu ainda não vi. O Saber em terceiro, o Gits em segundo e o Zero One em primeiro. Pelo menos esse seria o meu rank. Se você concorda ou não, deixa nos comentários e também deixa o seu rank. O que você tá achando dos Tokusatsu de 2025? Cara, até aqui tá indo bem, pelo menos na minha opinião. Godil já tá dando uma engrenada aos poucos, Gabo tá mantendo o nível desde que começou, tá vindo a chegada do Ultraman Ômega. Então, pô, pra mim, estamos indo muito bem. Em questão de Tokusatsu, ainda tem o build chegando dublado, então, pô, estamos indo bem pra caramba, estamos bem servidos. Alguma explicação de como os Gokarders ainda possuem as Ranger Keys e as equipes veteranas ainda são capazes de se transformar? Então, eu acho que isso aqui já tá atrelado ao poder dos Gokard. Como assim é o poder dos Gokard? Vamos lembrar que antes da série se iniciar, quando ela começa no caso, os Gokarders já têm as Ranger Keys. Eles já têm elas, então tipo assim... Porém, apesar de ter as Ranger Keys, eles ainda não tinham o quê? O poder definitivo de cada equipe. Tanto que a jornada deles na série para chegar até o tesouro, ela é pautada em cima disso. Eles têm que chegar em cada equipe especial e conseguir o seu poder definitivo. Porém, mesmo sem ter esse poder definitivo, eles já conseguiram se transformar. Porém, mesmo depois que eles já entregam as Ranger Keys, eles ainda possuem o poder de cada equipe Super Sentai. Por quê? Porque foi passado para eles. Então, também é a questão de que eles sempre tiveram esse poder de se transformar em outras equipes. Não à toa, a brincadeira deles serem meio que piratas tá ligada a isso. Por quê? Porque eles são piratas, ou seja, quando eles se transformam meio que numa versão pirata daquela equipe. Então, eles podem se transformar, por quê? Porque isso é um poder dos Gokarders em si. Eles vão e sempre vão poder se transformar em qualquer equipe Super Sentai. É um poder dos próprios Gokarders e eles terem ou não acesso às Ranger Keys não faz muita diferença, porque é um poder dos próprios. Mas, bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida, se você quer já o próximo vídeo respondendo perguntas e tudo mais. E, galera, é isso. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito, ativa o sininho e, claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, galera, é isso. Muito obrigado e até a próxima.